Beleza, bom, Cleide. né? Legal. Oi, que bom. Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos amigos aqui presentes, nossos amigos online e todos os nossos irmãozinhos encarnados aqui. Que a gente fala aqui. A gente não vê, mas se quiserem, se quiser visível, não tem problema não, tá? Bom, vamos aos recados. Ontem nós já tivemos uma palestra, né, da Justiça das Aflições, foi uma boa palestra. O pessoal, nosso diretor de doutrina falou que foi muito boa. E hoje nós vamos ter a palestra sobre Alzheimer segundo o Espiritismo, um tema muito interessante. Nosso palestrante é o Cássio Branco de Araújo. Eventos, nós já tivemos Bazar de Maio, foi muito bom, a gente agradece a cooperação de todos. Tivemos uma palestra também. Os quadradinhos de lã são a nossa campanha permanente, né? A gente está aceitando lã também. Quem nos quer fazer crochê ou tricô não tem problema. Se quiser doar também, né? A gente continua aceitando doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos. As roupas sempre em bom estado e limpas, né? Doações em dinheiro via Pix, quem quiser. E se quiser ficar sócio do SEAC, a contribuição mensal é a partir de R$30. Bom, nós temos a arrecadação de tampas plásticas, os lacres e metálicos das latinhas, notas fiscais sem CPF, são direcionados ao Instituto Amor Rosa. Atendimento fraterno, quem quiser conversar, fazer uma ficha, se está com problema de saúde espiritual, a gente analisa a ficha e direciona o tratamento espiritual, tá bom? Se é o socorro espiritual, se é o passe para enfermos. A gente pede para chegar uns 30 minutinhos antes, assim, 1h30, dá tempo de fazer a ficha. A distância nós temos pelo WhatsApp e pela nossa secretaria. É só dar um nome que a gente faz nas quarta-feiras, 14 horas, ligações à distância. Pessoas doentes no hospital, ou mesmo outros problemas, né? A cantina, nós funcionamos mais à terça-noite, tem café e bolo. Mas se alguém quiser café, que nós não temos ainda um atendente. Mas nós temos água e refrigerantes, quem quiser está à vontade. O YouTube, nós estamos tendo todas as nossas palestras, tudo que for realizado no SEAC aparece no YouTube. E nós aumentamos momentos com o SEAC. São 15 minutos, nós temos 3 fazendo essas mini palestras, né? O Selim está falando do céu e inferno, a Cláudia está falando do Fonte Viva. E o Bruno eu não lembro. Também não lembro. O Bruno não viu ainda. Bom, para passar o nome para fazer as ligações, já falei, a importância do Evangelho no Lar, acho que todos já sabem, né? Do Evangelho no Lar. Então é muito importante, é uma coisa que nos beneficia muito a nós e todos que moram com a gente. Bom, então acho que é só isso. Vamos fazer nossa prece para nós assistirmos a nossa palestra de hoje. Vamos assim, então, levando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus amado Mestre. E assim, então, vamos agradecendo por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui presentes. Tivemos saúde, boa vontade, muita alegria, né? De nos reencontrarmos novamente. Principalmente em dia de palestra, que a gente vai saber que nós vamos ter um aprendizado, né? Então, que possamos ter uma boa palestra, que nós possamos levar esses entendimentos, né, para o nosso lar, para todos ao nosso redor. E assim, então, agradecidos, nós vamos lembrando aquela oração universal que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, como já tinha falado, no nosso palestrante, o senhor Cássio, vai nos falar Alzheimer segundo o Espiritismo. Por favor, plateia toda sua. Só acender a luz. Ah, é você. Não acende, senão o pessoal vai dormir. Ah.
tarde, meu amigo. Satisfação encontrá-la aí no cantinho. Eu acho que a maior parte de vocês já me conhece. Eu digo sempre que todas as vezes que o Caio não acha um palestrante que presta, ele me chama. E eu venho. Agora eu tenho, antes de começar o meu bate-papo, eu tenho 2 observações sobre a Dona Cleide. Sérias. Dona Cleide acabou de dizer que se alguém da espiritualidade, algum espírito quiser aparecer, que ele fique à vontade. Eu vou lhe dizer, se aparecer dentro de um centro espírita, corre a metade. Sabe? Eu sou a primeira, mas enfim. Vai correr a metade. Mas então, a gente está no centro, tem que quietinhos. aceitar. Fiquem quietinhos, eles estão todos ali em cima. E olha, fiquem todos tranquilos, vocês não estão sentados no colo de ninguém e não tem nenhum espírito sentado no colo de vocês. Eles estão exatamente num patamar que tem lá em cima, nos ajudando, nos intuindo, nos deixando felizes com tudo isso. Mas, afora tudo isso, eu muito obrigado pelo convite que vocês estão me fazendo. Nós que agradecemos. Não, para vir bater esse papo aqui com vocês. E hoje ele me pediu que falasse sobre Alzheimer. Eu estava quase entrando nessa fase, preocupado comigo mesmo, porque na minha idade, estou pertinho do Alzheimer, né? Tem pela idade? Não sei, não. Diz que na nossa idade já é meio mais difícil, né? Já não teve Acho que os já sinais. passamos o perigo. Passamos o perigo. Depois dos 90 não tem mais perigo. Mas eu não tenho 90. Não vem com essa história. Eu tenho 62 Já está correndo risco. de casado. Gente, independente de qualquer brincadeira, meu mentor, todos vocês o têm também, ele me pede que eu comece esse tipo de bate-papo dizendo paz a todos. Que assim seja. Muito bem, gente. Vamos então bater um papo com vocês sobre Alzheimer. Deixa eu ligar isso aqui para ver se vai funcionar. Né? Deveria funcionar, mas agora há pouco funcionou, agora já não funciona mais. Então deve ser. Será que Vamos lá, um papelzinho aqui. Entendam aí, gente, isso aqui são muitos problemas. São os problemas da tecnologia. No meu tempo não tinha nada disso, viu? Aí se eles desligar, então, alguém mais está com frio? Está ficando com frio. Eu tenho que ficar aqui, não estou chegando a televisão. Agora, como nós testamos aqui, funcionou. Estava funcionando. Testa agora, vamos ver. Não enxerga a TV, ela fica do lado. será que tem Não, pá. Filho, nós estamos Esse aqui já funcionando. para enxergar muito lá. Está enxergando aí, Sandra? Aqui dá para ver melhor. Eu liguei para deixar um pouco, mas quer que desliga aqui? Ó, Cleide, ó a fitinha ali, ó. Ah, meu Deus, por que você vai lembrar? É. Você, ela sempre foi aqui, sempre lembrar de alguma coisa? Aí eu troco o relógio para ele trocar de novo. Essa fitinha é isso. Mas olha, É do 7 a luz está acendendo. O problema é a conexão aqui, ó. Muda dele. Muda dele. Vai na setinha, Caio, desse lado. Olha lá. Se você quiser desligar o ventilador, tá vindo, tá esfriando. Eu fui só parejar, tá? Esse aí deixa eu ver Agora agora. funcionou. Tava travado ali. Tava travado. Ah, tá. Agora deixa eu melhor. O cara tem o costume de tirar Não, ele faz as de pilhas, propósito, viu? ele faz de propósito, eu sei disso, mas eu estou acostumado, quer dizer, não Então. tem muito problema para mim. Né? A gente sabe que esse problema chamado Alzheimer, ele ultimamente tem aparecido com uma intensidade um pouquinho maior. Né? A gente tem visto alguns problemas aparecendo ultimamente com alguma intensidade um pouquinho maior, e a gente tem que entender que é difícil da gente entender todos eles. Mas nessas 4 horas e 20 que eu tenho aqui para falar com vocês, né, eu vou tentar explicar exatamente alguma coisa sobre o Alzheimer. Vamos falar um pouquinho sobre a história e do porquê do nome. Né? Em 1901, o Caio já era nascido. Mas em 1901, uma senhora de nome Auguste Dieter, ela é internada
ela tinha 51 anos naquela oportunidade. Olha o nomezinho simpático do hospital. Hospital de Lunáticos e Epiléticos de Frankfurt. Nome simpático, né? Já começa, o cara entra lá, já morre, né? Um nome desse, né? Então, essa senhora, então, ela apresentava perda de memória, ela tinha desorientações, alucinações. Isso tudo tinha começado há mais ou menos 6 meses. Por isso que a gente diz que os primeiros sintomas começam, às vezes, numa idade pequena, né, nesse sentido. E além daquilo, os sintomas outros apresentados, ela tinha ciúme excessivo da família, de tudo que era dela, ela tinha amnésia, esquecia das coisas, e às vezes então ela saía de casa e não sabia voltar. Eu tinha lá no prédio onde eu moro, tinha um senhorzinho lá, até era um militar, ele tinha problema dessa ordem, ele estava morando lá há muito tempo, ele chegava na padaria da esquina e dizia, onde é que eu moro mesmo? Aí o pessoal da padaria já conhecia, pegava alguém e dizia, ele vai levar o senhor para casa, porque era assim. Então, esse tipo de coisa não é nada estranho para a gente, não é? Ela guardava as coisas, esquecia onde tinha colocado, ela punha o óculos não sei aonde, onde é que eu pus meu óculos, ficava desesperada, porque não achava as coisas dela, e ela dizia também que estava sendo perseguida. Tinha umas alucinações que estava sendo perseguida, e até dizia que alguém até queria matar. Ela tinha essas alucinações todas, em todos os sentidos, né? Mas o tempo foi correndo e a evolução do problema foi aumentando de tal forma que ela apresentou sinais de demência sérios em todos os sentidos e precisava ter uma pessoa do lado dela o tempo todo, porque ela tinha alucinações, tinha problemas muito sérios, né? Então, essa debilidade dela foi aumentando de tal forma que ela entrou em depressão. E quando a gente sabe que quando a gente entra em depressão, a gente abre as portas para um monte de outras doenças no nosso físico, no corpo físico. Então, era o que estava acontecendo com essa Auguste Bitter, né? 5 anos depois da internação dela, ela vem a óbito, né? Desencarna, e o doutor que cuidava dela, o doutor Alois, faz uma necrópsia e encontra uma atrofia significativa do córtex cerebral, com formação de placas senis emaranhadas e neurofibrilares, não é meio complicado. Mas ele analisou tudo isso e ele viu que ele estava diante de uma nova doença, que hoje nós conhecemos com o nome de Alzheimer. Mas, isso tudo, essa doença de Alzheimer é desenvolvida por pessoas em várias múltiplas lesões nas pessoas, principalmente na área do hipocampo. Isso faz com que a pessoa perca a memória atual e lembre-se de coisas do passado. Isso, o que quer dizer isso? Não é isso, né? Ele lembra exatamente quando era criança, o que tinha feito, o que tinha acontecido, mas não lembra o que comeu no almoço. Quer dizer, isso é muito comum desse tipo de doença. E é o que eu acabei de falar, né? Lembro dos problemas da infância que eu vou pulando o quadro. Então, no 37º num congresso no sudoeste, psiquiatria no sudoeste da Alemanha, isso já em 1906, o Dr. Alois então apresentou um artigo científico sobre esse problema que ele tinha encontrado. Então, com o nome, o trabalho que ele apresentou, doença peculiar dos neurônios do córtex cerebral. E essa doença então ficou conhecida com o nome de Alois Alzheimer. Por isso que a gente ainda brinca hoje, é o alemão, né? Estou com um problema com o alemão, né? Eu estou quase lá, né? Né, Milan? Estou, né? Mais ou menos. Mas tem uma pergunta que a gente pode fazer, eu vou ler a pergunta porque ela é um pouquinho mais complexa. Estaria essa doença relacionada com processos expiatórios com relação a vidas passadas, ou ela é simplesmente uma doença de origem orgânica sem qualquer relação com o espírito? A gente sabe que a doença de Alzheimer não tem cura ainda, estão ainda em estudos. E o espiritismo, para nós espíritas, não é diferente. Nós ainda estamos gatinhando em conhecer exatamente os porquês da doença de Alzheimer. Se a ciência não sabe, quem somos nós, pobres médios espíritas, para saber de tudo o que está acontecendo, né? Mas
tudo que a gente sabe a respeito, dentro da doutrina espírita, nos foi trazido pela AME, Associação Médica Espírita, e Marlene Nobre, né, que desencarnou há um tempo atrás, uma médica, ela já desencarnou há uns 4, 5 anos, né, a Marlene, e ela fez um estudo muito grande, e também alguma coisa que veio pelas psicografias do Chico Xavier. O Chico Xavier também nos trouxe alguma coisa. E alguns dos livros da literatura espírita falam exatamente sobre isso. E no livro Domínios da Mediunidade, que é do André Luiz, psicografado pelo Chico, aparece o seguinte: assim como o corpo físico pode ingerir um alimento e tem problemas, pode ficar até envenenado, o perispírito da mesma forma. Quando alguma coisa, esses elementos que ele pode absorver, degrada, então ele começa a apresentar alguns problemas no corpo físico. Quer dizer, não só a doutrina nos fala que quando a gente come alguma coisa que nos faz mal, nós ficamos doentes, quando o nosso perispírito sofre uma ação de qualquer ordem, também a gente fica doente, né? A gente fala, o Espiritismo, ele simplesmente ele coloca as causas que Alzheimer, né? Ele fala que são duas as causas que podem provocar o Alzheimer. Podem provocar. É bom que se diga, vou frisar. Podem provocar. Não vamos assinar embaixo. Ele disse, não, podem provocar. Porque tudo que eu falo está embasado nos 5 livros da doutrina. Então, a doutrina, e então nos livros que vieram depois dela. Então eu não posso dizer nada de opinião pessoal, porque tudo que eu falo é embasado na doutrina. Tá? Então, eu faço questão de dizer, podem. Obsessão e auto-obsessão. O que é a obsessão? Né? É um princípio do nosso cérebro, com base em tudo aquilo que o nosso pensamento vai atraindo, né? E ele estrutura e deixa abertura para vibrações espirituais negativas. Isso é o que acontece. Então, a gente sabe que os processos, é bom que se diga, viu? Aqueles indivíduos que sofrem esses processos por um longo período de tempo, porque às vezes esse processo é muito demorado e a pessoa fica sofrendo, o organismo físico abre as portas para um monte de problemas físicos, um monte de doenças. Isso é o que acontece. Todo aquele que tem uma obsessão por muito tempo, ele abre portas. É como quando nós estamos numa vibração negativa. Se aqueles que trabalham, né, como o Caio, que trabalha, que tem chefe e tal, está louco para que o chefe dele caia da escada para ele ficar livre durante uma semana, né, do chefe dele, ou seja, a vibração negativa dele abaixa, ele abre portas para aqueles espíritos que ainda não evoluíram, é o que fala aqui, né? E a auto-obsessão, né? A auto-obsessão, a gente encontra isso na maioria das vítimas, né, que tem Alzheimer, elas necessitam de um ajuste da própria consciência, ou seja, elas se colocam na posição de mártir, tudo acontece comigo e fico tudo, então atrai muita coisa, né? Então elas fazem sempre o papel de vítima em todos os sentidos, né? Bom que se diga, o Alzheimer, em alguns casos, eu gosto de colocar isso, frisar muito, porque eu já falei isso, a pessoa diz, poxa, mas eu tenho uma pessoa que tem, não é nada disso, gente. Em alguns casos, aqueles que apresentam uma rigidez de caráter, são muito rígidos em todos os sentidos, são introspectivos, são egocêntricos, são portadores de sentimentos doentios e até, em alguns casos, desejo de vingança e tem orgulho e vaidade. Por isso que eu digo, em alguns casos, porque a pessoa diz, o meu avô tem Alzheimer e não tem nada disso. Tem de tudo. Em alguns casos ocorre tudo isso. Porque abre portas, viu, gente? Abre portas em todos os sentidos, né? A gente sabe que, muitas das vezes, o espírito traz de vidas passadas muita coisa, né, que tem que resgatar, né? Cada um não fala assim, eu sou muito bonzinho. E quem foi? Cada um de nós, nas vidas passadas. Quantas vidas nós já tivemos no passado? Alguém tem ideia de quantas vezes nós já encarnamos e desencarnamos? A Mila me disse outro dia que ela já encarnou 4.328 vezes, multiplicado por 5. O que ela me disse outro dia. Quer dizer, né, Mila?
É um monte. Porque você acha que você está aqui fazendo o quê? Eu estou aqui fazendo o quê? Estou resgatando tudo que eu aprontei. Eu tenho que aguentar o Caio. Eu tenho que aguentar o Caio me convidando para fazer palestra. Por quê? Porque eu devo ter aprontado com ele numa vida passada. Não tenho a menor dúvida. Quer dizer, tudo isso a gente sabe que a gente às vezes... E às vezes tudo isso que a gente carrega não é nem da vida passada, viu? É de uma vida lá atrás, viu? Porque nós fomos criados simples e ignorantes, dando paulada em cabeça de dinossauro, arrastando a mulher pelo cabelo. Eu fui arrastado pela minha, com certeza. O Caio escapou dessa. Né, Meire? Ele escapou, né? Ele escapou porque ele não tem cabelo. Né? Ele nunca foi arrastado pelo cabelo. Né? Mas é isso mesmo, Meire? Você nunca arrastou ele pelo cabelo? Não tem. Não tem, né? É o que eu estou dizendo. Mas a gente fala que às vezes a pessoa sofre um problema com espíritos não evoluídos, né? Que provocam essas obsessões duradouras, né? Esses espíritos não evoluídos provocam de fato, né? esses problemas que duram muito, né? E geralmente quando dura muito desencadeia, abre portas para uma doença clínica e abre portas também para o Alzheimer. Então, a gente tem que lembrar que é uma oportunidade que a pessoa que está com Alzheimer de resgatar alguma coisa que aprontou no passado. Que todos nós temos. Será que nós somos bonzinhos sempre como somos hoje? Será que, como dizemos, nós não demos paulada em cabeça de dinossauro nas vidas passadas? Nós fizemos muita coisa que hoje nós estamos no ponto mais alto da nossa evolução, não faríamos, mas nós já devemos ter feito. Né? A Cleide não, a Cleide sempre foi boazinha. Ela já, nas últimas 350 encarnações, ela foi boazinha. Né, Cleide? Não. Mas é uma oportunidade que a gente tem de resgatar os problemas do passado. E né, esse aperfeiçoamento, né, que o paciente vive deve ser. Aqueles que cuidam dele têm também exatamente, diretamente envolvidos nesse processo daqueles que cuidam deles. Aqueles que cuidam da pessoa com Alzheimer é uma tarefa difícil, viu, gente? A gente sabe disso, que é uma tarefa bem difícil em todos os sentidos, por isso que a gente diz que é exatamente um resgate. E às vezes não é só para a pessoa que cuida, é para a família inteira, porque todos eles estão vibrando com aquele problema e sofrendo com aquele problema em todos os sentidos. Né? A doutrina nos ensina que os familiares dessas pessoas que têm esse problema estão resgatando alguma coisa do passado, independentemente de qualquer coisa. Cuidar do doente é uma tarefa difícil e é sim uma tarefa de tirar das nossas costas um peso que nós estávamos carregando e é uma condição reparadora em todos os sentidos. Mas é o que fala aí, né? Eu vou além, né? Eu vejo o quadro, eu vou passando para frente. Eu sei que há grande chance do resgate, né? Então é exatamente isso. A pessoa que está cuidando de uma pessoa com Alzheimer tem chance de resgatar tudo aquilo que pode em todos os sentidos. E como é que nós podemos prevenir o surgimento do Alzheimer? Quando ele bate na nossa porta, fica mais assim. A gente sabe que não existe vacina, né, para Alzheimer? Tem vacina para Alzheimer? Então o Espiritismo também não tem uma opinião definida de como se resolver o problema do Alzheimer. E como não tem vacina, a própria ciência não tem, nós, pobres espíritas, não temos ainda uma condição de fixar exatamente. Existem estudos, como eu já disse, da Ana, né? Mas nada de tão positivo, de tão conclusivo em todos os sentidos. Mas a gente sabe que nós temos que cuidar do nosso organismo físico, porque aí nós vamos ter condição de ter uma melhora, uma defesa quando chegar nesse tipo de problema. Né? A gente acha que a gente tem que cuidar do nosso corpo físico. De que forma? Comendo bem, comendo saudavelmente, praticando exercícios quando possível. Isso tudo vai fazer com que a gente tenha uma vida mais protegida de tudo aquilo que possa nos acontecer. E a gente tem que esquecer de tudo aquilo que nós já aprontamos. Cada um de nós já tem sempre os nossos deslizezinhos na vida,
né? Pode ser aquele pequenininho, pode ser um pouco maior, mas todos nós temos os nossos deslizes. E como nós somos espíritas, nós temos que dizer exatamente, puxa vida, tudo que eu fiz até ontem, está feito, não posso mudar. Eu vou mudar daqui para frente. Porque a gente sabe que quando eu briguei com o cidadão no trânsito, quando eu vim aqui, eu xinguei ele, qualquer coisa, eu não posso mais voltar atrás. Agora, eu posso assumir um compromisso comigo de não mais xingar quando me derem uma fechada no trânsito. Isso é que é o objetivo de todo espírito. E vocês não sei se sabem quem é esse cara aí, um tal de Chico Xavier, ele tem uma frase que diz exatamente isso. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um tem o direito de fazer mudanças, recomeçar e fazer um novo fim. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos lá atrás, nós não podemos mudar. Agora daqui para frente vamos mudar. Vamos tentar fazer com que tudo aquilo negativo que nós fizemos na nossa vida a gente não faça mais. Basicamente era isso que eu tinha que conversar com vocês, mas agora eu vou abrir para perguntas, porque eu tenho tempo. Então, posso perguntar? Pode? Então, porque nós tivemos um caso na família recentemente, chegou a óbito, acho que faz uns 2 meses. Nenhuma dessas alternativas encaixou no quadro dela. Ela era uma pessoa espírita, trabalhava aqui na casa. Agora, eu penso que talvez um trauma muito grande também pode... Posso fazer só uma observação? Pois não. Quem ela foi em 3 vidas passadas, em 4 vidas passadas, em 5 vidas passadas? Então, mas eu digo, nessa vida, Não, a única coisa assim traumática foi a morte de um filho, mas é aí que assim, está. muito violenta. Deram um tiro e ele morreu. Então, eu acho que isso deve ter influenciado. Pode. Porque nas outras alternativas, ela quase que não encaixou. Vocês lembram da Não, mas não é o problema. O que eu digo sempre, pode acontecer. Vê que eu frisei bem isso. Pode acontecer. Agora, traumas também influenciariam. Pode. O que ela aprontou em encarnações passadas? Será? Nós todos, puxa vida, será que eu não fui um cruzado? Puxa vida, botei uma cruz no peito, matei meio mundo, roubei meio mundo em nome de Deus. Olha, será que eu não fiz isso? Eu, como espírito, não eu, Cássio, porque esse Cássio está aqui, mas o meu espírito, será que não fez uma coisa dessa? A gente não sabe o que nós aprontamos nas vidas passadas. E nós estamos evoluindo. Prova é que nós não estamos tão evoluindo ainda que nós estamos dentro de um planeta de expiação e provas. Nós não estamos num planeta feliz, nós não estamos num planeta mais evoluído. Ainda nós não temos asa. Alguém tem asa aqui? Você tem asa aí, Cleidinha, escondida debaixo da blusa? Agora, o tratamento espírita, ele dá algum resultado? Já foi comprovado ou não tem nada a ver? É difícil, é o que diz a própria AME. A Marlene, ela dizia, não há condição da gente dizer que tem cura, que tem reversão. Desobsessão que a pessoa estivesse sofrendo. Melhora. Mas, geralmente, a desobsessão ocorreu antes. Abriu as portas. A obsessão ocorreu antes. Abre as portas. Depois... É porque o físico que vai... O físico que sofre. Esquece de engolir. No fim, eu não sabia engolir mais. É o físico que sofre. O físico que sofre. O problema é esse, o físico que sofre. O organismo para. Mas quando eu falei tudo aquilo que eu falei, pode acontecer. Mas não precisa ser nessa encarnação. Quem foi a sua parente? Uma cunhada. Uma cunhada sua. O que ela foi numa vida passada? Você sabe? Nós não sabemos. Será que ela não aprontou muita coisa? Nós não sabemos. Hoje ela era uma santinha. Era espírita, frequentava, procurava ajudar os outros e tal. Provavelmente. Vocês acham que eu estou aqui por quê? Eu devo ter aprontado muito lá para trás. Estou falando sério, não estou brincando. Eu e minha mulher perdemos 5 filhos. Será que eu não paguei aborto, que minha mulher não fez aborto? Nós estamos resgatando quando a perda dos nossos 5 filhos. Agora, é resgate. Eu entendo isso. Quem me mostrou foi a doutrina, porque eu não sabia. Eu era católico, porque eu sou filho de pai católico, mãe espírita. Eu ia na igreja, frequente igreja, trabalhei na igreja católica, não tenho nada contra. Quando morreu a minha primeira filha, eu fui para o padre e perguntei, padre, por que eu? Eu tenho 20 e poucos anos, minha mulher tem 20 e poucos anos, por quê? Nós nunca fizemos mal para ninguém. Ele falou, é a vontade de Deus. Eu virei espírito.
Porque o Espiritismo me mostrou o porquê. Me mostrou que eu devo ter aprontado. Eu não estou falando do Caio, do Edivaldo, não. Estou falando eu, certo? Eu devo ter aprontado muito. Minha mulher deve ter aprontado alguma coisa nesse sentido. Nós estamos resgatando. E cada um de nós está tendo a chance. Que hoje existem 25 bilhões de espíritos. 7 ou 8 estão encarnados. Então tem 17 ou 18 na fila. Quando a gente chega na boca da fila, tem os espíritos grandões lá que sabem tudo, eles chegam para a gente e dizem: o que você quer resgatar nessa próxima? A gente está pronto para reencarnar. A gente diz: eu quero resgatar isso. Eu falo: cara, menos. Resgata isso, que já é uma grande coisa. Você vai ter que voltar muitas vezes. E como nós temos que voltar muitas vezes, nós vamos resgatando a cada passagem um pouquinho. Vamos resgatar um pouquinho. Hoje eu estou resgatando alguma coisa. Quando eu perdi meus 5 filhos, eu e minha mulher, nós estamos resgatando alguma coisa que nós aprontamos lá atrás. Outras coisas eu tenho para resgatar. Eu, Arturo, o Caio, você já imaginou? Eu tenho que resgatar muita coisa. Sim. Minha mãe morreu de Alzheimer. Fala um pouquinho desse resgate que a pessoa com Alzheimer acaba tendo de problemas que teve anteriormente. É difícil dizer, Sueli. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Porque a doutrina nos ensina, não é porque eu dou um tapa no rosto do Ernesto que eu um dia vou receber um tapa no rosto. Mas eu posso dar um escorregão e me machucar. Você já ouviu falar no tal de Newton, físico? Ele dizia na sua terceira lei: a cada ação existe uma reação igual e contrária. Na doutrina espírita, ela nos ensina que toda ação tem também o reverso. Se eu pegar uma bolinha de tênis, atirar nessa parede, ela vai voltar com a mesma força que eu atirei. Se eu atirar devagarinho, ela volta devagarinho. Se eu atirar com força, ela volta com força. Então, tudo que nós aprontamos na vida, nós temos que resgatar. Por isso é o que a doutrina nos ensina. A base da doutrina nos ensina isso. Nós estamos nos aprimorando. Provavelmente você, que é uma santinha, numa próxima encarnação, vai encarnar num planeta muito melhor do que esse. Não vai ter nem que aguentar o Caio. Você já imaginou? Né? Eu brinco com o Caio porque eu tenho liberdade com ele, e ele sabe que eu falo tudo isso brincando, e é com muito carinho, como eu brinquei com a Cleide, como eu brinco com a Mila, como eu falei agora com a Sueli. Eu brinco exatamente porque eu aprendi que esse cara chamado Chico Xavier, ele me ensinou que a doutrina tem que ser transmitida de forma alegre. Eu tinha um companheiro na casa que eu sempre trabalhei, ele chegava para fazer palestra sexta-feira, 8 horas da noite, a turma vinha direto do escritório, né? Ele parava na frente e disse: bom, hoje eu vou falar sobre o Alzheimer. Agora eu vou ler aqui 35 páginas desse livro. Se ninguém fica 5 acordado. minutos depois estava todo mundo dormindo. Comigo é difícil a pessoa dormir. Porque se eu percebo que a pessoa está piscando o olho, se é um trabalhador, você entende. Mas se o Caio está piscando o olho, eu falo mais alto, eu acordo ele, eu dou um tranco, eu me mexo. Quer dizer, é uma técnica que a gente tem para não deixar a pessoa dormir. Então, é difícil a pessoa dormir, porque eu brinco com todo mundo, eu interajo, eu falo do Ernesto, eu falo do Eduardo, eu falo da Cleide, eu falo de todo mundo. Por quê? Porque a gente está interagindo. Essa é a minha função hoje. Estou ouvindo perguntas. Por favor, senhor. Não, por vez. O Edivaldo levantou o dedo primeiro. Você levantou o dedo, você não quer ir lá fora, né? Fazer xixi. Não, então. Não, porque quando eu tinha 12 anos, quando eu levantava a mão, era isso. Não é hoje. Fala. Pode ser só parte física? É difícil. É aquela história. Se a ciência não sabe, nós espíritas ainda não podemos gravar. Não tem como afirmar alguma coisa. Pode até ser. Eu não acredito. Eu acho que tudo aquilo que nós passamos, a doutrina nos ensina, tudo aquilo que nós passamos é alguma coisa que nós aprontamos lá atrás. A doutrina nos ensina isso de uma forma muito tranquila. Então, se nós somos bonzinhos lá atrás, nós vamos colher os louros hoje. O universo também é verdadeiro. Se eu sou bom, amanhã eu vou colher os louros dessa minha bondade. Eu vou ter uma vida melhor, eu vou ter uma condição melhor em todos os sentidos. Por que você nasce rico e eu nasci pobre? Por quê? Porque Deus é injusto? Não. Deus é
pura bondade em todos os sentidos. Então ele não é injusto. Se Deus não é injusto, por que você é rico e eu sou pobre? Por que aquela moça é negra e eu sou branco? Por que o outro é oriental e o outro... Por quê? Porque um é rico, outro é pobre? Por quê? Gente, porque cada um de nós está trazendo das suas vidas passadas uma carga que tem que ser resgatada. Se eu fui ruim lá atrás, eu vou ter que resgatar com coisas ruins, sofrendo coisas ruins. E vou evoluir. A cada reencarnação a gente evolui um pouquinho. Eu estou crescendo. A cada minuto nós estamos crescendo. A cada dia que a gente vive, a gente está com problemas, resgatando alguma coisa do passado. Eu sei que você tem asinha aí, então já resgatou tudo que tinha direito. E aqui nessa casa, vocês não sabem, né? Aqui não tem curso de anjo. Sabe onde tem curso de anjo? É naquela porta para fora, é na vida, do dia a dia. É lá que nós vamos fazer o nosso curso de anjo. É com as nossas ações. Se nós agirmos de forma tranquila e boa, nós vamos um dia, se não nessa, numa próxima, vamos colher esses frutos. Olha o Nilton. Vou atirar a bolinha, ela vai voltar em mim, na minha cabeça, com a mesma força que eu atirei. Se eu fizer o bem, eu vou colher o bem. Não é só o mal, viu, gente? Nós não estamos só pagando o mal. Hoje nós estamos falando em mal porque é a doença de Alzheimer. Mas tudo aquilo que nós... Puxa vida, eu tive uma vida feliz, tal, não sei o quê. Puxa, ótimo, eu devo estar aproveitando alguma coisa que eu fiz lá de bom lá atrás. Da mesma forma, os meus tropeções são algumas coisas de não tão boas que eu fiz lá atrás. Isso é que a gente tem que entender. Perguntas outras? Eu queria... Você, desculpa, eu esqueci. Você disse que... Nossa, você disse que os familiares que cuidam de uma pessoa com Alzheimer estão resgatando. Estão resgatando também as suas... Porque é difícil cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Muito difícil. E a família toda, não é só aquele que cuida, viu? A família toda. A família inteira. Porque vibra. O que você acha da família que coloca esses familiares com Alzheimer numa casa de repouso? Difícil dizer. Isso é uma pergunta que, se a gente olhar para cima, diz, por que Deus permite que isso ocorra? Se Deus é justo e bom. Agora, a gente tem que analisar tudo. É uma análise muito ampla que não sou eu que teria que fazer. Porque a gente sabe que cada caso é um caso. Né? Eu tenho um conhecido que ele era agressivo. Então, tem aquele que é o bonzinho, tudo bem, não sabe fazer as coisas direito, tem um problema, falando especificamente do Alzheimer. Mas tem aquele que é agressivo. Ele batia na mulher, ele agredia a mulher, ele criava caso com o vizinho. Quer dizer, esse caso eu acho que tem até uma razão de ser, porque lá pelo menos tem alguém. E a família teve que colocar, além de tudo que tinha lá, uma pessoa do lado dele diuturnamente. E o resgate dessas pessoas que colocam essas pessoas na casa de repouso? Tudo é bloqueado o resgate? Não, nada. Depende, é o que eu digo sempre, depende do porquê, como que foi. Se esse caso desse cidadão agressivo, tem uma razão. Tem os seus atenuantes, né? Claro, em tudo na vida tem agravante e atenuante. Nós não podemos esquecer disso nunca. Mas a gente sabe que se uma pessoa colocou a outra num asilo, motivos deve ter tido. Minha mulher tem uma Isso prima... aí até você quando a minha cunhada começou a ficar doente, a minha sobrinha foi pegando uma funcionária para o mês todo. Uma para não sei o que, outra para de noite. Chegou a hora que não aguentava mais. Aí, quando ela começou a não se alimentar mais, tinha que ir para sonda. Ela arrancava, tinha que ir para o hospital. Então, essa clínica, né? a Renata ia todo dia. Ela conseguiu uma clínica perto da casa dela, ela deu uma assistência assim para a mãe. Ela tirava para passear, Natal, ela levava para o shopping, ela não tinha vergonha. Às vezes fica muito melhor numa clínica do que na própria casa. Porque ali, aí as enfermeiras, que é outra, a Renata estava procurando emprego, estava desempregada. Tinha os meninos para tomar conta, a casa e o pai. Eu acho que, quando eu falei para ela, Renata, você não vai aguentar, você vai ter que arrumar um lugar. Ela ficou brava, muito brava comigo, porque ela achava isso assim,
tem pessoa que tem preconceito de clínica. Tem clínicas e tem clínicas. Tem tudo. Sim. Essa daí foi maravilhosa. Ali, E uma tem clínica razões de se pequena, colocar numa clínica e razões de se colocar e numa ela clínica. dava atenção total, a família toda, a gente ia visitar sempre. Então, E ela ia respondendo ao tudo Caio, melhor. se você pega a pessoa, põe numa clínica e sai de perto, Aí, é uma condição. Se você põe numa clínica agravante, e né? faz como É. as pessoas da clínica estão dizendo, está lá todo dia, procura ajudar, Nossa. precisa, não sei o quê. Você não, às vezes não tem condição nem financeira de botar Verdade. 3 pessoas para cuidar. E era cara a clínica Não, também. não. E, às vezes 3 pessoas você não tem condição de botar. Então, às vezes, é mais barato você colocar, porque não é 3 pessoas. Você, teoricamente, você tem 3 períodos de 8 horas. Mas você tem folga. Então você tem que ter mais um que é o folguista. Folguista, sim. Então você vai ter 4 pessoas, você tem que sustentar 4 pessoas pagando. E às vezes a pessoa não tem condição. Depois tem os especialistas, Não, fisioterapia. sim, aí tem um as monte de enfermeiras. problemas. Então a gente tem que entender. Ela melhorou muito quando ela foi para a clínica. Agora, ultimamente, que já foi agravando o quadro, então. Minha mulher tem uma quase prima que a mãe dela exatamente desencarnou, teve um problema, e ela botou numa clínica no Morumbi. Eles moram numa clínica de altíssimo nível. Eu sei porque eu fui umas 3 vezes buscar ela para almoçar comigo, ajudando nesse sentido, né? E ela simplesmente arrumou um telefone de uma das funcionárias, entrou em contato com o atendimento ao idoso e fez uma denúncia contra a filha. Nossa, não estava tão mal assim. Fez uma denúncia contra a filha. Quer dizer, a filha teve que tirá-la de lá. Ela falou, lá ela estava com todos os cuidados e era perto da casa da filha. A filha ia sempre lá, Às vezes se não duas vezes todo por dia. dia. Não sei se todo dia, mas ia sempre. A família toda ia. Minha mulher tinha um carinho muito grande por essa pessoa, me fez ir lá E buscar. ela tinha Alzheimer? Não, Então por ela isso que tinha ligou. senilidade. Senilidade. Ela ficava bem. Sem contar que cada profissional que entra dentro da sua casa entra com uma vibração muito diferente. Nem todos Tem vibração positiva. têm vibração positiva. Nem todos são confiáveis. Tem gente que judia disso. Se você põe A na Renata clínica, faz a câmera clínica, até dentro de casa. Tem que a pôr, clínica, senão tá me judiando. ela responde por qualquer coisa que aconteça. O profissional dentro da sua casa, nem sempre. Sai de perto. Sim, nem sempre. Bom, senhores, muito obrigado por vocês terem me vindo. Eu estou sempre à disposição. Aí tem meu telefone, tem tudo aí. E-mail, Facebook, telefone. Se vocês quiserem, eu estou sempre à disposição para falar sobre qualquer coisa. Às vezes eu posso falar de alguma coisa que não agrade, mas é exatamente tudo embasado no que a doutrina nos ensina. Eu Você gosto pode de- fazer uma prece para o encerramento? Estou Gente, pedindo muito, né? Fez a abertura, agora quer que eu faça a fechadura. Fechadura. Então, gente, eu acho que essa hora a gente tem que levar o nosso pensamento ao Pai, ao Mestre, e agradecer, viu, gente? Não só por estar numa casa como essa, não só por estar tendo a possibilidade de conhecer essa doutrina, mas a gente tem que agradecer pela vida que a gente leva. Cada um de nós está no ponto mais alto da nossa evolução. Então nós temos que agradecer por tudo isso. E vocês perceberam ou não perceberam, quando vocês entraram nessa casa, cada um de nós começou a vibrar positivamente. E cada um de nós começou a exalar uma energia positiva. Porque a Cleide estava dizendo que quando a gente põe uma pessoa na casa da gente, aliás a senhora, nem sempre essa pessoa tem energia positiva. Hoje aqui, todos nós estamos exalando energia positiva. E essa energia positiva, para ficar mais fácil da gente entender, é uma fumacinha que sai da cabeça da gente e está sendo acumulada num grande vaso que deve estar por aqui, que a espiritualidade está colocando tudo isso nesse vaso. E agora então, puxa, esse vaso tem tanta energia positiva que está transbordando. Então a gente pode pedir que o plano espiritual leve essa energia que todos nós vibramos para os hospitais, para os asilos, para as cadeias, para as casas de saúde, para as pessoas que estão morando na rua,
e uma série de outros lugares que o plano espiritual achar que é necessário. Puxa vida, mas sobrou tanta energia ainda que nós produzimos. Será que nós podemos pensar em alguém na nossa família? Será que a gente pode pensar em alguém, um amigo, que a gente sabe que no momento está precisando de alguma coisa? A gente pede ao plano espiritual que leve também essa energia a ele. Puxa, mas ainda sobrou energia. Será que nós podemos aproveitar dessa energia e fazer com que nós fiquemos um pouquinho melhor? Então, para que tudo isso aconteça, a gente tem que olhar para cima e dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Paz a todos e muito obrigado por terem ouvido. Não bota palma não, que o vizinho acha ruim.